A revisão da vida toda é uma revisão até que, entre aspas, é uma das mais simples do INSS, né? Porque Sim. ela é ativo, que é alcançar os benefícios antes de 94, quando compensa para a pessoa, né? E eu acho que eu vou até falar um exemplo que aconteceu. Ou quer explicar um pouco a revisão? Porque eu tenho 2 exemplos bons aqui de revisão que eu fiz que Tá. melhorou muito para a O que é a pessoa. revisão da vida toda, né? A revisão da vida toda é a revisão de todas as contribuições que a pessoa teve antes de julho de 1994. Por quê? Como que era feito os cálculos, né, na maioria das aposentadorias? Ela era feita a partir de julho de 94, das suas contribuições a partir de julho de 94, né? Então, Isso. pegava as 80 melhores contribuições e fazia a base de cálculo e saiu a RMI da aposentadoria, né? Aposentadoria, pensão por morte, são todos os tipos de benefício. Então, É, todos os tipos de aposentadoria benefício por têm direito a essa tempo. revisão, né? Uhum. Desde que tenha começado a contribuir antes de julho de 94. Porque se a Uhum. pessoa começou a contribuir antes de julho de 94, não tem por que ela entrar com a revisão, né? E é uma revisão muito lucrativa. Por quê? Além de aumentar o salário da pessoa, a pessoa ainda vai receber os últimos 5 anos, né? Os atrasados dos últimos 5 anos. Uhum. Silvio, eu peguei um caso que mesmo a pessoa às vezes ter aposentado por um salário mínimo, mas antes de 94 o salário de contribuição dela era maior, o salário dela pode aumentar. Então, Pode. o que eu falo muito para as pessoas? Procure sempre um advogado especialista em direito previdenciário ou uma pessoa de confiança que saiba fazer os cálculos, né? Para ver se compensa ou não a pessoa fazer a revisão. É, Porque fazendo os cálculos, a pessoa vai ver se compensa ela entrar com a revisão ou não. ou não. Porque E tem também o problema do prazo, né? Tem o prazo decadencial. Então, se a pessoa está quase para completar os 10 anos de aposentadoria, ela tem que correr. Assim, foi porque essa revisão ela foi autorizada no STJ, né? Então, além dela pegar os benefícios antes de 94, o tempo, né, que não contava, ela tem esse prazo. E eu ia falar também que você falou que você teve um caso, né? Eu tive uma senhora também que ela trabalhava em banco, 1975 até 98, mais ou menos, ela trabalhou em banco. Depois ela teve filho e ela parou. Então, ela contribuiu em cima do mínimo. O salário dela, quando ela aposentou, ficou no mínimo. Mas só que os melhores anos dela não foram considerados. Então, quando a gente refez o cálculo, o valor dela subiu muito. Então, compensa demais. É uma aposentadoria assim que tem um detalhinho, né, Leni? Você quer falar? Eu não sei se é referente que ele está sobrestado hoje, né? Mas é, ele tem grande chance de passar, né? De não ficar com problema igual foi a desaposentação e a reaposentação, né? é porque dia 5 de agosto agora de 2020, o ministro Dias Toffoli, né, reconheceu a constitucionalidade da matéria. Assim, o STF, que é quem vai analisar a matéria, né? Porque teve Uhum. repercussão geral. Então, agora a gente vai ter que aguardar para ver o que vai acontecer, né? Você falou a repercussão geral. Na verdade, o que aconteceu? Muita gente entrou com esse processo. Então, é meio que é impossível os juízes darem conta. Então, de uma forma ou outra, eles acabam parando o processo, porque eles vão decidir igual para todo mundo. Infelizmente, ou que sim, ou que não para todo mundo. Então, essa é uma decisão que a gente depende deles agora. É, Mas o processo não parou, as pessoas podem continuar entrando, porque elas garantem a data de entrada, né? Do processo. sim. Então, agora vai suspender todos os processos, né, até decidir isso.
mas para ver o que, que vai. Nós vamos ter que aguardar o desfecho aí agora do STF, né? Mas muita gente me Ah, pergunta não, eu se ia falar. deve, Ai, desculpa, a gente nem tá junto. se deve entrar com ajuizar a ação, né? Eu falo assim que deve entrar, né? Analisar bem assim a gratuidade, né, da justiça, se a pessoa vai ter os benefícios da assistência judiciária gratuita, a gente não sabe o que, que vai acontecer, né? Para não ter que Uhum. pagar sucumbência, essas coisas. Mas eu falo assim, eu aconselho, se a pessoa se enquadra dentro dos requisitos da revisão, que entre até por causa do período da prescrição. Porque a partir do momento que a pessoa entra com a ação, suspende a prescrição, né? Interrompe a prescrição. Né? A pessoa já está resguardada do direito É. dos atrasados dela dos últimos 5 anos. Ah, e também já Então, perguntaram se é direto no INSS ou se é na Justiça. Essa é uma revisão que é feita direto na Justiça, então não tem como ser feita administrativamente. E os benefícios que eu geralmente vejo aqui são aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, a especial, até a pensão por morte, né, Eleni? Existe a possibilidade. sim, E os é. aposentados por invalidez também. Sim, todas as aposentadorias, pensões, todo tipo, né? E o duro que tem gente que não entra. Eu falo, gente, olha o dinheiro que as pessoas estão perdendo. É claro que agora está suspenso, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu peguei uma, Silvia, que o meu cliente tem mais de R$ 200.000 de receber de atrasado. Eu Fora que acredito. vai aumentar ainda o benefício dele. Olha, eu acho assim que eu vejo, né, como advogada hoje, uma questão um pouco política, né? Porque eles falam assim, ai, que vai gastar muito, né, o dinheiro, que o INSS vai gastar muito com isso, se essas ações forem julgadas procedentes. Então, eu vejo aí um pouco o caráter político aí, um pouco envolvido nessa revisão aí da vida toda, entendeu? Entendi. Então, Então, assim, muita gente nem sabe dessa revisão, né? Aí eu pergunto aí para as pessoas que estão assistindo: vocês já fizeram a sua revisão? Seu pai, seu parente, seu tio? Fala aí para as pessoas, né? Compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo do assunto, incentive a pessoa a procurar o direito dela, porque tanta gente que não busca os seus direitos tem medo de diminuir, às vezes, né, a aposentadoria dela, mas aí pode até estar falando assim, no próprio pedido, né? Pedir para o juiz, o advogado vai fazer os cálculos antes e pedindo que o benefício seja mais vantajoso, né? Porque também o juiz não pode julgar extra petita, o juiz não pode diminuir o salário do cliente, o salário do autor, né? e as Então, que pessoas, fique bem claro isso aí para as é, pessoas, né? elas, elas perguntam, mas não vai piorar meu benefício? Eu falei, não, primeiro, é que aqui no escritório a gente faz, a gente chama planejamento de revisão. Então, Sim, tem o advogado que só faz essa parte, né? Que eu já comentei, que eu trabalho, sim, eu sou parceira de um escritório bem grande. Então, eu faço a parte do atendimento dos clientes. Eu tenho que explicar o que é revisão, tirar as dúvidas dele. Quem faz, no nosso caso, é um doutor que faz só isso, que é o planejamento. Então, a gente vai apresentar para o cliente, sim. depois que ele quiser, e vai falar, ó, o senhor tem direito por isso, isso e isso, compensa estar entrando. Ou o senhor não tem direito. Então, a gente não se aventura, que eu talvez seja até um pouco falta de ética minha, mas teve uns casos antigos aí que eu fiquei sabendo, que mesmo a pessoa não tendo direito, a pessoa acaba, o advogado acabava entrando só porque cobrou um valor no início, né, Eleni? Essas coisas existem. É Aí, complicado, né? sem entrar em detalhes de toda a os percalços, né? Mas a gente Verdade. procura Mas, trabalhar. nossa, é uma revisão assim.
muito lucrativa para os segurados, para os pensionistas. Vale a pena, né, Silvia, a pessoa procurar um advogado para fazer os cálculos, para fazer valer o seu direito. Olha o tanto que muda a vida da pessoa, né? Tem É. mais qualidade de vida. Igual você falou, tem muita gente que perde. Por quê? Essa revisão também começou a ser falada, e eu comecei a escutar assim, tipo, do meio do ano passado para cá. Então, antigamente não se falava. Então, às vezes vem pessoas que se aposentam, muitas pessoas procurar que se aposentam em 98, em 2000. Então, ela já não tem direito. Fala, se o senhor aposentou a partir de 2010, a pessoa já tem mais de uma chance, porque a gente vai ver a data realmente da aposentadoria e ver se encaixa. Mas se foi antes de 2010, infelizmente, não tem nem o que fazer, nem o que falar. Ô, Silvia, então, muita gente também me perguntou, doutora, e as ações que estão em andamento, né? Como que vai ser? O que que eu falo assim para quem está assistindo a gente? É para ter um pouquinho de paciência agora, né? É só paciência, porque não tem o que fazer, né? É, agora não tem o que fazer. Vai ter que esperar o julgamento aí mesmo do STF, né? E, e as pessoas perguntam também se ela deve entrar com ação ou não. Eu estou sempre na posição que deve entrar, até por causa da prescrição, né? Porque se passar os 10 anos, a pessoa perde o direito. E também de receber os atrasados, que são os últimos 5 anos, né?